quero pensar nessa noite sobre um tema: inteligência diante do sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 12. Irmãos, nos trago a informação que o padre Rafael, está numa situação bem crítica de enfermidade, e nós gostaríamos, pensando nesse tema, orar também pela Meire, pela Rosemary, a irmã da nossa querida Rosângela, nós vamos estar orando também por ela. Eu queria que nesse momento, quem sabe você tem alguém que você conhece, ou alguém da sua casa, passando por um momento de enfermidade muito crítica, que você conta com a bênção do Senhor nesse momento. Então nós estaremos colocando essas vidas diante do Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe, trazendo a cura, se assim for a vontade do Senhor, mas também nos dando inteligência para entender esses momentos de sofrimento, porque nem sempre entendemos. Às vezes há porquês, Por que estamos passando isso? E às vezes questionamos, Celinho, por que gente boa, acontece coisa ruim com gente boa, também. E às vezes a gente pensa sobre isso e às vezes dá um nó na nossa cabeça, como, parece que a gente gostaria que o mal acontecesse só com gente ruim, Falamos até hoje de manhã sobre isso, mas nós precisamos ter inteligência também emocional e discernimento espiritual para entender tudo isso nos momentos de sofrimento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Paizinho, a partir de tudo que nós ouvimos aqui, cantamos, adoramos o Senhor, nós glorificamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Mas somos seres humanos limitados que muitas vezes não conseguimos entender propósitos que o Senhor tem. Às vezes também não conseguimos entender a finitude da vida, porque não fomos criados para morrer, e quando a morte bate em nossa porta, nos traz estranheza e, em muitos casos, até desespero. Mas, Senhor Deus, nesta noite nós queremos colocar diante do Senhor todos esses nomes, Pai, aqui os que foram expressados, lembrando do Padre Rafael, lembrando, Senhor Deus, da nossa querida irmã Rosemary, lembrando, Senhor Deus, de todos aqueles que estão enfermos. Eu quero lembrar nosso querido João Cleipo, lembrar, Senhor Deus, da nossa querida Marildes, e tantos outros irmãos que precisam, Pai, que estão passando por tratamentos e precisam da Tua graça, da Tua mão bendita, mas que também precisam, Senhor Deus, fazer aquilo que é necessário, usando a medicina como foi deixada pelo Senhor aqui para abençoar as nossas vidas. Por isso nós pedimos ao Senhor, aqueles que necessitarem de um milagre sobrenatural, que a Tua mão bondosa, a Tua mão miraculosa esteja sobre essas vidas. Oramos também, Pai, para que medicamento, para que as mãos dos médicos, para todo o tratamento que estão sendo realizado na vida desses irmãos, que possam também ser, Senhor Deus, abençoados pelo Senhor. Oramos, Senhor Deus, para que nós, familiares e amigos, que temos alguém sofrendo, Pai, na nossa casa ou perto de nós, que o Senhor nos dê inteligência, Pai, emocional diante desse sofrimento. E agora, Pai, fale aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Assim nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Olha aí para a sua Bíblia, a partir do verso 7, de 7 a 10. Para me impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo,
regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, o sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentamos. Todos. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, perguntamos por que Deus permitiu isso? Ou o que Ele quer de mim? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma resposta profunda ao relatar a sua experiência com o espinho na carne. E ao invés de nos desesperarmos ou nos revoltarmos, nós podemos aprender a ter inteligência diante do sofrimento. Deus, ele sempre tem um propósito e nós podemos crescer espiritualmente quando entendemos a maneira correta de lidar com as dificuldades. E eu quero, junto com você, pensar através da experiência de Paulo, como nós devemos encarar o sofrimento com sabedoria, com inteligência e com fé. Trazendo então algumas lições. Primeira lição, anote aí. Você não sofre sem propósito. Descubra-o. Descubra qual é o propósito do sofrimento. No verso 7, se você puder manter a sua Bíblia aberta, em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo aqui vai dizer que o propósito era para que não me exaltasse. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo, ele recebe revelações grandiosas da parte de Deus, mas junto com essas revelações, veio um espinho na carne. Ele então entendeu que o propósito de sua dor era evitar que ele se tornasse orgulhoso e permanecesse humilde diante de Deus. Meus amados irmãos, o sofrimento ele não acontece por acaso. Deus tem um para quê. E não apenas um porquê, não apenas uma indagação. Muitas vezes nós buscamos apenas a explicação para a dor, mas o que realmente nós precisamos descobrir é o que Deus quer nos ensinar com esta dor, o que Deus quer nos ensinar com esse sofrimento, qual é o propósito desta dor, quais podem ser os propósitos para este sofrimento. Quem sabe o propósito seja ensinar humildade e dependência de Deus. Quem sabe o propósito seja nos preparar para ajudar outras pessoas, porque muitas vezes só sabe quem é a dor que o outro está sentindo aquele que já passou por uma dor desta. Quem sabe o propósito é purificar o nosso caráter e nos tornar mais parecido com Cristo. Quem sabe o propósito é nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Deus que eu não teria se o sofrimento não batesse na porta da minha casa. Ei, meu irmão, pergunte então a Deus o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa dor. Busque discernir o propósito do seu sofrimento, porque esse sofrimento nunca é em vão. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. É a primeira coisa que me faz raciocinar com relação ao sofrimento. Mas é inteligente também a gente pensar e tirar uma segunda lição no sofrimento. Segunda coisa, nós não devemos nos acomodar diante do sofrimento. Entender que é um propósito de Deus não é um passaporte para acomodação diante do sofrimento. 2 Coríntios, aí no capítulo 12, no verso 8, Paulo aí vai dizer, olha, acerca do qual, por 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. Ou seja, mesmo sabendo que o seu sofrimento tinha um propósito, Paulo, ele não aceitou passivamente a dor. Ele orou ao Senhor,
ele buscou a face do Senhor, ele clamou ao Senhor 3 vezes para que Deus removesse esse sofrimento, para que Deus tirasse esse espinho. Isso nos ensina que nós não devemos aceitar o sofrimento como um fardo inevitável, sem buscar Deus em oração. A dizer, é assim mesmo. A gente está aí para sofrer mesmo, né? Essa doença, eu ouvi alguém dizer, essa doença dá em gente mesmo, não dá em pedra, não. Não, parece que aceita passivelmente essa situação. Nós devemos lutar, nós devemos buscar, clamar, orar, buscar a Deus contra o sofrimento, agora da maneira correta. E qual é a maneira correta de buscar a Deus diante do sofrimento? Buscando a Deus com fé e perseverança, é não desistir, é pedir sabedoria para discernir a vontade do Senhor, é trabalhar para mudar as circunstâncias naquilo que for possível, é não desistir, é não aceitar, é lutar, mas também nós devemos ter maturidade para aceitar a resposta de Deus, maturidade para aceitar a resposta de Deus, porque algumas vezes Ele remove a dor, outras vezes Ele nos dá graça para suportar essa dor. Então, meu irmão, não desista de orar. Deus, Ele pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode mudar a situação, mas se Ele decidir não remover o sofrimento, confie que Ele tem um plano maior nisso, Ele tem um propósito. Essa é a segunda coisa que eu aprendo quando eu penso sobre inteligência no sofrimento. Mas eu aprendo uma terceira lição. Olhando para o verso 7, principalmente na parte que ele diz, Paulo vai dizer, é para que eu não me exaltasse. Então eu aprendo na terceira coisa que o sofrimento pode ser sua maior bênção. O sofrimento de Paulo não foi um castigo, mas ela foi uma bênção disfarçada. Ele se manteve humilde e dependente de Deus, que possivelmente não seria assim se esse espinho na carne não tivesse. Muitas vezes as nossas maiores bênçãos vêm embrulhadas em dificuldades. Irmãos, tem gente aqui na igreja que eu sei quando ele está bem. Sabe quando é? Quando ele some da igreja. Cadê fulano? Sumiu. Tem um tempão que ele não aparece. Eu sei que ele está bem. Começou a vir, aí senta no banco, começa a vir, eu falei, o negócio apertou para o lado dele. Fulano apareceu. Porque tem gente que é assim. Tem gente que precisa de um puxão de orelha de Deus para que ele fique cada vez mais na presença de Deus, e que se não houver esse puxão de orelha, se não houver esse perrengue, ele não está nem aí para Deus. Alguns exemplos bíblicos de sofrimento que resultaram em bênção, porque talvez você pode pensar, pastor, mas como assim? Sofrimento que resulta em bênção. Lembra da vida de José? José do Egito foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas isso levou a ser governador do Egito e salvar a vida de muitas pessoas, inclusive da sua família. Quer um outro exemplo? O rei Davi passou anos fugindo de Saul, mas isso preparou para ser um rei segundo o coração de Deus. Quer um outro exemplo de sofrimento que trouxe bênção? Jesus, o nosso Cristo, sofreu na cruz, mas por meio da morte e da ressurreição de Jesus, trouxe salvação para mim e para você. Ei, o sofrimento, ele nos ensina lições que de outra forma nós não aprenderíamos. O sofrimento, ele desenvolve perseverança, ele desenvolve maturidade espiritual, maturidade emocional. O sofrimento, ele nos ensina a confiar em Deus e não em nossas próprias forças. O sofrimento, ele nos prepara para consolar outras pessoas. Ei, meu irmão, o que você vê quando uma maldição
pode ser, talvez, uma bênção na sua vida. Talvez você nunca pensou, olhou por esse lado. Confie que Deus está trabalhando na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, trabalhando nesse momento de dor. Uma frase que não está na Bíblia, mas que muitos crentes usam, é: aquele que não vem por amor, vem pela dor. Não é bíblico, mas para alguns é uma grande verdade. Só se aproximam de Deus pela dor, e não por amor. Mas eu aprendo uma quarta coisa quando a gente fala de sofrimento. A quarta lição que eu aprendo é que não importa quem gerou o sofrimento, Deus, ele continua realizando o seu propósito. Não importa quem gerou. O verso 7, Paulo continua dizendo que foi um mensageiro de Satanás que fez isso para o esbofetear. Ou seja, nesse verso aqui, Paulo reconhece que o seu sofrimento veio de um mensageiro de Satanás, mas ele não ficou focado nisso. Ele não ficou focado em da onde veio o problema, porque ele sabia que acima de Satanás estava Deus, que permitiu aquilo com um propósito maior. Então isso me ensina, e eu quero provocar a você a pensar nisso, que nós não devemos gastar a nossa energia culpando pessoas e situações pelo nosso sofrimento. Às vezes, a dor vem de decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida, e agora às vezes chegou a fatura. Outras vezes, o sofrimento é causado por pessoas que nos machucam, e a gente sabe disso, e às vezes continua vivendo em um relacionamento tóxico. Pode ser, claro, uma ação maligna contra nós, pode ser, como aconteceu aqui no caso do apóstolo Paulo, por permissão de Deus, mas independente de quem foi o causador, Deus continua no controle e pode transformar qualquer sofrimento em algo bom, qualquer sofrimento em uma lição, qualquer sofrimento em um propósito. José do Egito, ele disse aos seus irmãos que o venderam como escravo, está lá em Gênesis 50, 20, ele diz: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Ei, meu irmão, pare de focar em quem causou a sua dor e comece a olhar para o que Deus pode fazer através desta dor. O que Deus pode fazer através desse sofrimento. O que Deus pode fazer através dessa luta que você está passando. Mas eu aprendo uma quinta e última lição quando eu penso sobre sofrimento. A quinta lição é que, por mais que doa, por mais que pareça que você está só, Deus está no seu sofrimento. No verso 9, olha aí para a sua Bíblia, verso 9. A resposta de Deus para o sofrimento de Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo queria que Deus removesse o sofrimento, mas Deus lhe deu algo muito melhor: a sua graça. Graça. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. A minha graça é o melhor para você. Deus não prometeu ausência de dor, mas Ele garantiu a sua presença e força no meio da dor. Ele prometeu a graça dele no meio do sofrimento.
Ele não disse para Paulo: Paulo, eu vou tirar o seu sofrimento porque eu sou gracioso. A minha graça faz com que o sofrimento saia. Não, ele disse: olha, ainda que você continue vivendo no sofrimento, mas entenda que a minha graça te é suficiente. Ei, meu irmão, quando Deus não muda a circunstância, Ele nos fortalece para enfrentá-las. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas protegeu Daniel lá dentro da cova. Naquele dia os leões jejuaram. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles fossem lançados da fornalha, mas esteve com ele no fogo. Diz a Bíblia que nenhum cabelo do seu corpo chamuscou. Ei, Deus pode não remover seu sofrimento imediatamente, mas Ele está com você, te dando força para passar por isso. Você pode até sentir dor, mas você não estará sozinho nessa dor. Deus estará com você, te sustentando, porque a graça dEle te basta. E eu concluo. Eu finalizo nessa noite dizendo que Paulo nos ensina que há inteligência no sofrimento. E que nós precisamos entender que o nosso sofrimento tem um propósito. E Deus quer nos ensinar algo. Nós aprendemos que podemos orar e buscar livramento, mas sem perder a confiança em Deus. Nós entendemos que o que parece uma maldição pode ser uma grande bênção. Nós aprendemos que Deus está no controle, independentemente de quem causou a dor. Nós entendemos que a sua graça é suficiente para nos sustentar. E eu tenho um desafio para você. Entregue o seu sofrimento a Deus. Confie nele. Confie que Ele está usando isso para algo maior. Ele te ouve, Ele te vê e Ele está com você. Porque no final, versículo 10, olha aí para o versículo 10, que é a chave de tudo. Ele diz: quando sou fraco, então eu sou forte. Porque a nossa força não está nas coisas externas. A nossa força está no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É sobre isso. É sobre ser inteligente no sofrimento, para que a gente não apostate, para que a gente não confronte e para que a gente não machuque as pessoas que estão à nossa volta. Porque gente ferida fere os outros. A gente sabe disso. E às vezes queremos culpar, queremos achar culpados em tudo que nós estamos passando. E nós precisamos ter essa inteligência emocional para entender que Deus está no controle de todas as coisas.